Pois bem, vamos receber o nosso pastor sob o toque de somente crer. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando nesta manhã. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu gostaria de comentar um destaque do encontro, quarta-feira à noite, pastor Marcos Macedo. Nunca esqueça que a perfeita força dele está em você. Seja mais forte do que a sua condição. Seja mais forte do que a sua condição. E ele tomou a mensagem, a grande luz resplandecente, sua vinda, parágrafo 86, e ele disse que ali estava o quadrilátero da morte, que é exatamente agitação, discussão, aflição e dúvida. Agitação, discussão, aflição e dúvida. Quando agitamos, discutimos. Quando discutimos, nos afligimos. E quando nos afligimos, duvidamos. Então é morte, 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 morte. Guarde isso: agitação, discussão, aflição, dúvidas. E não esquecendo da primeira parte, nunca esqueça que a perfeita força dele está em você. Seja mais forte que a sua condição. Eu queria cantar um hino com a igreja. Eu quero 86, número 86. Emocionar. Quando orar, peça a Deus por mim, pra Ele me ajudar. Ponho meu nome na oração, fale a Jesus Cristo em meu lugar, fala pra Ele me reteger, Jesus responderá. Às vezes vejo que vou cair, procuro me segurar. Quando orar, peça a Deus por mim, pra Ele me ajudar. Ponho meu nome na oração, fale a Jesus Cristo em meu lugar, fala pra Ele me proteger, Jesus responderá.
esqueci, podia ter ligado para eles ontem, dizendo que eu estaria aqui de manhã, né? E eles estão. Eu não liguei, mas o Espírito ligou, né? Deus abençoe. Tem uma irmã aí que prometeu fazer um almoço para mim, dar um almoço na casa dela para mim, com as noras, os genros, né? Mas eu acho que ela está esperando ganhar na loteria esportiva primeiro. Aí ela não joga, então acho que nunca vai acontecer, né? Eu insisti com a minha esposa para vir comigo. Os filhos não vieram esse final de semana, nenhum deles, né? Aí ela disse, não, vou ficar aqui porque às vezes depois da escola você tem atendimento, aí vamos chegar muito tarde para fazer almoço. Eu quase falei para ela, não, nós almoçamos lá na casa da irmã, não vou falar o nome não. Mas eu não quis falar não, sabe? Porque é ruim a gente ir sem avisar, né? Por um lado é ruim, e por outro lado é melhor. Porque às vezes as pessoas pensam que a gente vai comer lá, tem que fazer um tatão de comida, parecendo que... Eu agora estou comendo pouco, mais pouco ainda. A doutora me tirou a janta e disse que se eu ficar sem almoçar também é melhor. Doutora doida, né? Não, mas é brincadeira. No almoço, a minha diminuiu para 2 colheres. Aí por isso que eu estou brincando assim, né? Ela falou assim, para mim suspender a janta e se puder ficar sem almoçar também. Acho que ela está treinando eu para viver sem comer, né? Mas está bem, eu penso que, diz ela, me prometeu agora que até o próximo encontro nacional, que é agosto, né? Que eu vou ter perdido a quantidade de peso que eu tenho em meta. Né? Então está bem. Sei que Deus quiser, né? Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Vamos continuar com a meditação da mensagem O Lugar de Adoração Provido por Deus. Eu estou, assim, desejando gravar, e isso vai me ajudar também na vasilhinha, na gameleira, né? Não poderás, Deuteronômio 16, versos 5 e 6. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Eu creio que foi o apóstolo São Paulo que disse aos Romanos, eu não lembro o capítulo e versículo, mas ele disse que muitos são chamados e poucos escolhidos. Agora eu quero ligar esse versículo com esses dois, especialmente o 6, né? Sendo no lugar que escolher o Senhor teu Deus, para fazer habitar o seu nome. E muitos são chamados e poucos escolhidos. Vamos ligar isso aí? Senhor Jesus, bom é estarmos aqui. Os apóstolos chegaram a dizer, façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Elias e um para Moisés. E Senhor, nós nos entregamos ao serviço do Senhor. O púlpito, o pastor e a igreja.
Que o Espírito Santo possa tomar todo o controle, abençoar a igreja, desde as crianças até os mais velhos, Senhor. Que nada venha desviar a nossa atenção, mas que nós possamos ser completamente rendidos ao Senhor. Ajuda-nos em todas as nossas aflições, Senhor. Pois sabemos que a aflição é o resultado de mais duas coisas antes, e que tudo vai causar a morte. Mas que o Senhor nos dê graça para ir vencendo a todas, ser mais forte que a nossa condição. Ajuda-nos no abrir da nossa boca, Senhor. Ajuda cada um, cada irmão, a cada irmã. No nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus vivo. Amém. Podeis sentar. É que hoje tem novidade, né? 2 teclados instalados aqui. Surpresa. Sua face
Deus abençoe. Moquelo, você tem que cantar um hino todo culto com a irmã querida. Todo culto. Não pode faltar nenhum, porque ela está pertinho de ir embora. Pertinho, está chegando a hora. Está chegando a hora da queria ir embora. Graças a Deus. Tá certo? Claro que tá certo, graças a Deus aí. A Bíblia não falou que em tudo dá graças? Então melhor nós dar graças a Deus que ficar chorando, né? Ficar chorando. Eu estou feliz. Estou muito feliz. Eu falei que nós íamos sorrir juntos, mas não posso ficar muito feliz não, senão eu choro. Vamos mudar de assunto? Vamos entrar no nosso assunto, né? A escolha do lugar é de Deus, não é nossa. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você viu que coisa? Como que uma coisa encaixou com a outra? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. No parágrafo 47, o profeta diz: isto mostra que há um lugar, somente um lugar. Tem de ser a escolha de Deus. Não pode ser a nossa escolha. Não temos nenhuma escolha. Ele já o escolheu. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Agora, o que Deus escolhe está certo. Eu posso escolher errado. Você pode escolher errado, mas Deus não pode. Deus abençoe a irmã Neuza, esqueci de fazer menção. Você pode escolher errado, mas Deus não pode. E uma escolha errada, ela traz sérias consequências. Sérias consequências. Um destaque do encontro sobre o casamento. Então, foi dito o seguinte: quando o casal sofre os dois para viver o casamento, os dois sofrem, então ele vai até o fim, vai até a sepultura. Agora, quando um só que sofre, ele não é duradouro. Achei isso profundo. E foi dito assim: há casais que brigam 30 anos de casados, tem 30 anos de casado, brigam o tempo todo, mas não separam. Por um lado é sofrer juntos. Agora, numa era de direito dos povos, numa era que todo mundo tem direito, direito das crianças, direito da mulher, direito. Pense nisso. Afinal de contas, Ele é aquele que está sendo adorado. Então, por isso que Ele escolhe certo. Na outra parte, nós vimos a adoração a Deus em vão. Adoração em vão é exatamente por aquilo que Deus não escolheu. Ele foi chamado, mas Deus não escolheu. Então, ele está adorando em vão. Não tem jeito de fugir disso.
e Ele tem um lugar onde Ele quer que seus adoradores se encontrem ali. E nós temos de nos encontrar com Ele ali. Esse é o único lugar em que Ele permanece, o único lugar de onde Ele ouvirá. Notamos aqui também o lugar que escolhi em que me adorar. Eu colocarei o meu nome nesse lugar. É outro detalhe. Eu colocarei o meu nome nesse lugar. Nós recebemos o nome do Senhor Jesus Cristo em nosso batismo. Porém, não quer dizer ainda que Ele colocou o seu nome em nós. Aí isso é outra etapa, é outra fase da vida cristã. A primeira fase é exatamente quando nós reconhecemos a Ele como nosso Salvador, arrependemos de nossos pecados e somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro passo. O batismo nas águas nos introduz no companheirismo da igreja, no companheirismo de membros da igreja. Já o batismo do Espírito Santo é que nos introduz no corpo de Cristo. É quando nós recebemos realmente o nome dele, é exatamente quando nós somos batizados batizados com o Espírito Santo. Aí nós não vamos adorar a Deus em vão, não. O Brando vai mostrar para nós que igrejismo não quer dizer que a pessoa é, não. Igrejeiro, a pessoa que é um igrejeiro, se ele não tem o batismo com o Espírito Santo, ele não quer dizer que ele está no lugar e recebeu o nome, tem o nome dele nele, não. Agora, procuremos nas Escrituras por esse lugar em que ele tem o seu nome. Temos sombras e tipos por toda a Bíblia, sabemos disso, de diferentes lugares onde ele se encontra com as pessoas, porém esse não é o lugar em que ele se encontrará com elas hoje. Porque eles estavam somente prefigurando algo, chegando ao verdadeiro lugar onde é para ele se encontrar com as pessoas. O lugar, a igreja em que é para ele se encontrar. E há um lugar, há uma igreja em que Deus prometeu se encontrar com as pessoas neste lugar e responder suas orações, e elas simplesmente vivessem a este lugar e o adorassem. Repetindo essa afirmação. E há um lugar, há uma igreja em que Deus prometeu se encontrar com as pessoas neste lugar e responder suas orações, e elas simplesmente viessem a este lugar e o adorassem. Parágrafo 50. Verificamos que há muitos que alegam que têm o lugar. Olha só, agora ele vai mostrar a diferença daqueles que realmente têm e daqueles que não têm. Tem muita gente alegando que tem quando não tem. E ele vai mostrar que as pessoas adoram a Satanás pensando que estão adorando a Deus. E que o nome de Deus está no lugar deles. Porém, veja você, eles colocam o nome de Deus ali. Há muita diferença entre Deus colocar o seu nome ali e alguém colocar ali o nome dele ali. Há muita diferença. Devemos nos lembrar que Deus disse que Ele colocaria. Eu coloquei o meu nome. Eu colocarei o meu nome neste lugar. E esse é o lugar que eu escolho. E escolhi em que as pessoas deveriam adorar. Isto, trazendo-nos agora à vista destas sombras do tempo, nos traz Cristo à vista.
Todo o Antigo Testamento prefigurou Jesus. Foi uma sombra do que seria Jesus. No Egito, aquela noite, quando era para um cordeiro pascual ser morto, para proteção do povo. Vocês lembram bem? Quando eles sacrificaram o cordeiro para celebrar a Páscoa, e a ordem era que eles passassem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas e janelas, e o anjo da morte passaria e não entraria naquela casa. O que foi morto? Ninguém sabe. Um bode. Um cordeiro. Agora esse cordeiro está representando quem? Cristo, Jesus Cristo ele estava representando. Porque ele ainda disse aqui, no Egito, aquela noite, quando era para um cordeiro pascual ser morto para a proteção do povo, nós percebemos que Deus teve um lugar, uma condição. Ele teve um lugar, uma condição. Esse lugar era exatamente debaixo do sangue. Toda a casa que o sangue tivesse passado nos umbrais e nas janelas, a morte não entraria. Era o lugar, era debaixo do sangue. Não importa quão jovem fosse, quão idoso o sacerdote fosse, doutor, o que quer que fosse, você tinha de estar neste determinado lugar. Tudo fora deste lugar pereceu. Você tinha de estar neste único lugar, um lugar que Ele proveu. Agora, nós podíamos gastar muito tempo esta tarde em explicar isso, o que seria somente revisar o que já sabemos, de como Cristo foi prefigurado nos tipos, o cordeiro sacrificial, como ele tinha de ser mantido, um macho sem defeito, e como ele tinha de ser morto pelos anciãos, e como o sangue tinha de ser aspergido na porta, tudo prefigurando a vinda de Cristo. E sob este sangue vertido foi o lugar em que Deus se encontrou com o adorador, quando o anjo da morte passou pela terra. Agora, é muito mais que evidente que o anjo da morte está passando pela terra hoje. A morte está dominando a terra hoje. Está nu e patente, é só a pessoa ter um pouquinho de visão espiritual que ela pode ver a morte passando, o anjo da morte passando bem na frente dos seus olhos. E se ela não estiver no lugar que Deus proveu para adoração, ela vai ser atingida pelo anjo da morte. Repetindo essa última afirmação, e sob este sangue vertido foi o lugar em que Deus se encontrou com o adorador, quando o anjo da morte passou pela terra. Eu creio que estamos prontos para sair do Egito. Veja, não é uma sombra? Porventura não tem um Egito espiritual hoje para sairmos dele? Um destes dias, e entrar nessa terra prometida, é hora de entrar no lugar certo, e parar com essa polêmica. Eu sou presbiteriano, eu sou metodista, eu sou batista, eu sou isto e aquilo. Saia disto, e encontre onde está este lugar, porque a morte por toda parte fora do lugar escolhido por Ele, a morte golpeará fora do lugar escolhido por Ele, a morte golpeará
com toda certeza, se não estivermos no lugar escolhido por Ele. Se não estivermos no lugar escolhido por Ele. Mas onde Ele escolhe, a morte não pode chegar. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E quem Ele escolhe, a morte não pode chegar nele. Se você nota o cordeiro sacrificial, a morte já tinha visitado ali. O cordeiro sacrificial, a morte já tinha visitado ali. A morte tinha chegado a este lugar porque o cordeiro tinha morrido. A morte já tinha visitado. E assim, onde a morte tinha visitado, então Deus prometeu que esse seria o lugar, o seu lugar. A morte já tinha visitado ali. Então esse seria o seu lugar. Se ela já tinha visitado ali, ela não poderia voltar, ela já tinha visitado lá. E quem morreu? Foi o cordeiro, que morreu no lugar do adorador. E quem que é o nosso cordeiro, que morreu em nosso lugar? A morte já visitou. Aí, veja onde que nós devemos estar. Veja onde que nós vamos encontrar. Então, com ele em vista, nós vemos agora o que o cordeiro sacrificial foi. Qual foi o lugar de vida naquele tempo? Qual foi o lugar de vida naquele tempo? Qual é o lugar de vida nesse tempo? Se naquele tempo lá, no Egito, foi sob a morte daquele cordeiro debaixo do sangue, e hoje? Para mim, isto denuncia todos os argumentos. Com Cristo estando em vista, sendo o cordeiro sacrificial, com Cristo estando em vista, sendo o cordeiro sacrificial, então isso denuncia todas as denominações, todos os credos, todos os dogmas, todo o igrejismo. O que adianta a pessoa ser igrejeira e não ter o Espírito Santo? Ela está adorando a Deus em vão. Isto denuncia a coisa toda, isso mesmo, porque encontramos aqui com ele em vista, porque ele é a pura e inadulterada palavra de Deus. São João 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, ele é a inadulterada palavra de Deus feita carne manifestada. Você pode observar que à medida que o tempo vai passando, a palavra dele se materializa em você. Se isso não acontece, nós estamos perdendo nosso tempo. Foi o destaque da irmã Sharon Rose na escolinha das crianças. Muitos vêm e reclamam, pastor, mas você está pregando isso demais, você está falando isso demais. Não vai mudar de assunto, não? Você não vai parar de falar isso, não? Irmão Brana respondeu, quando vocês colocarem em prática, quando vocês derem ouvido, portanto, ele é a inadulterada palavra de Deus feita carne manifestada. Quando nós ouvimos, quando nós obedecemos, vocês que não vieram na quarta-feira, o pastor Edgar pregou uma mensagem muito abençoada aqui quarta-feira. Nós comentamos sobre isso. A obediência, às vezes nós nos preocupamos como pastores, como humanos que somos, nós preocupamos com a obediência do povo, mas Deus não preocupa.
Ele não é o pastor? Ele não é o sumo pastor? Ele não é o pastor do rebanho? Em São João 10, ele não diz que ele é o pastor das ovelhas? E a ovelha não ouve a sua voz e o segue? A diferença é essa, que nós falamos e quando as pessoas não dão ouvido, nós ficamos preocupados, vamos atrás, visitando e falando pessoalmente e tal, e persuadindo. Deus não, Deus fala a sua palavra, segue em frente, e as suas ovelhas ouvem a sua voz e seguem. Ele não é como nós, que às vezes falamos e ficamos não propriamente duvidando, mas inseguros. Deus não é inseguro. E com isso em vista, nós não poderíamos aplicar isso a nenhuma igreja no mundo hoje. Nenhuma igreja no mundo hoje pode ser aplicado isso, nenhuma denominação. A qualquer lugar assim, nós não poderíamos vincular isto, porque não é assim. Nós colocamos o nome de Cristo em um edifício. Nós colocamos o nome de Cristo em um edifício. Chamamos isto as igrejas de Cristo. Igreja de Cristo, Igreja de Deus, Igreja Assembleia de Deus, Igreja... E assim vai. E isso ou aquilo, isso não faz que seja assim. Porque está escrito lá, Assembleia de Deus, não quer dizer que ela é de Deus. É isso que ele está falando. Igreja de Cristo, não quer dizer que ela é de Cristo. Igreja de Deus, não quer dizer que ela é de Deus. Igreja cristã no Brasil, não quer dizer que ela é cristã. Isso não faz de modo algum. Porém, quando Deus coloca o seu nome em algo, isso é o que o faz. Quando Deus coloca o seu nome em algo, isso é o que o faz. Quando Deus coloca o nome em uma pessoa, isso é o que o faz filho de Deus, filha de Deus. Deus colocou o seu nome em você. Não há nada na Bíblia que tipifica nossas modernas organizações, exceto a Babilônia. Babilônia era o quê? Confusão. Esse é o único tipo na Bíblia de nossas modernas organizações. Religião organizada, porque ela foi fundada por Nimrod, e uma união forçada. Agora veja bem se não é nós estamos caminhando de novo, união forçada. Entre pessoas religiosas. E isso é o que os credos e nossas denominações fazem hoje. Forçam a união. Forçam a união. Ou você pertence a isto, ou está fora. Então morre. É o que vai acontecer de novo. E estamos chegando agora, como podemos ver, a um forçamento de todos para dentro de uma grande unidade. Porém, esse é um parecer mecânico por um homem e não pode permanecer. Até o ponto de saber que o comunismo, Mombrana chegou a mencionar isso, que na Rússia, 1% da Rússia era comunista, e fez o que fez. Depois ele chegou a mencionar que era exatamente aquilo ali, a ferramenta que Deus usaria para explodir Roma. Pode deixar o tempo, a hora vai chegar. A hora vai chegar, estamos caminhando para lá. Não é a vontade de Deus. Esse parecer mecânico por um homem, isso não pode permanecer. O Mombrana disse, isso não é a vontade de Deus.
A vontade de Deus é que haja uma unidade pelo seu Espírito, não uma unidade forçada, uma união forçada. Não é o programa de Deus, não importa o quanto as pessoas tentem dizer que é, não é. Não é o programa de Deus. Diga quem quiser dizer que é o programa de Deus. Ora, imagine, todos os evangélicos unidos com os católicos, poderia ser o programa de Deus isso? As denominações todas batalhando uma contra a outra, poderia ser um programa de Deus isso? E depois chegar e dizer que está tudo unido? Culto ecumênicos. É simplesmente impossível que seja. Deus não colocaria o seu nome em tal coisa assim, que nega a sua palavra. Olha, presta atenção. Deus não colocaria seu nome assim em algo que nega a sua palavra. Como pode Deus viver em algo que nega a sua própria palavra? Fica incoerente, não fica? Gente, o pastor Luiz estava mostrando uma mensagem. Nós não temos ela ainda em forma de livro. De uma outra gráfica que imprime mensagem também. E ele estava me mostrando sobre a fé. A fé. As coisas não acontecem mais no nosso meio, sabe o que é? Falta de fé. O irmão Brana foi orar por uma senhora. Ela estava com apendicites, quando fura, irmão, sulfurado. Ela estava com apendicite sulfurado. E não dava tempo de chegar numa unidade hospitalar, estava num lugar deserto. Ela morreria na estrada. E ele disse, a irmã pode ser curada, Deus pode curar a irmã. Irmão Brando, então ore por mim. Eu não vou contar o pé da letra, porque eu só dei uma lidinha assim, e não tem a cópia, né? Irmão Brando, então ore por mim. Disse, irmã, você não tem fé para ser curada. Não, irmão Brando, eu tenho muita fé, eu sou crente há tantos anos, eu tenho muita fé. Disse, não, irmão, você não tem fé para ser curada. Não, eu tenho, irmão Brando. Eu disse, irmã, você está vendo aquele... As mães geralmente penduram um chocalho assim no berço, para a criança ficar batendo, fazendo barulho, mexendo com ele. Todo mundo sabe disso, né? E ali tinha um berço e tinha um chocalho lá pendurado no berço. Quietinho lá. O irmão Brando disse para ela, disse, irmã, então a irmã vai fazer o seguinte, a irmã está dizendo que tem fé para ser curada, não tem? Tem. Disse, irmã, então a irmã olha naquele chocalho lá que está pendurado e mexe ele, dá a volta com ele, com seu olhar, dá a volta com ele, depois leva ele para lá, para cá, para frente, para trás e para ele no centro. Eu disse, irmão Brando, mas isso é impossível. O irmão Brando disse, não é impossível, irmã. Sabe por que ele fez isso? É porque ele tinha que levar aquela irmã ter uma fé numa coisa impossível de acontecer aos olhos naturais, humanos. Ora, imagine bem, um apendicite sulfurado, se não correr urgente, não tiver um hospital, bons médicos, a pessoa vai morrer, não tem jeito. E
E o caso dela era esse. Era uma coisa fora do alcance humano. E não tinha como entrar uma intervenção cirúrgica, então tinha que ser pela fé. E ela não tinha fé para isso. E ela disse: irmão Branham, mas isso é espiritismo. Ele disse: não, irmã. Se o seu pastor disse que é espiritismo, é porque ele não conhece a palavra de Deus. Ele disse: irmã, a palavra de Deus diz que todas as coisas são possíveis àqueles que o crê. E o irmão Branham disse: eu vou provar para você. O irmão Branham olhou para o chocalho e mexeu, tocou ele em volta assim, foi com ele para lá, para cá, para frente, para trás, e parou ele no centro. Aí quando o irmão Branham fez aquilo, a fé dela foi exercitada e ela foi curada. O irmão Branham orou por ela, foi curada. Deus está levando os eleitos a essa classe de fé. Porque senão a hora que chegar a hora de você não poder comprar nem vender, quando chegar a hora do arrebatamento, gente, como que nós vamos crer no arrebatamento se nós não podemos crer ter fé para a cura divina? Como é que nós vamos ter fé para o arrebatamento? Agora, nós vamos tomar Deus em sua palavra? Muitos são chamados, poucos escolhidos. É para esses poucos escolhidos que vai chegar esse nível de fé, vai remover montanhas. Ele disse, eu acho que foi nessa mesma mensagem, ele disse assim, os pregadores falsos dizem: não, isso aí quer dizer montanha de problema, montanha disso, daquilo. O irmão Branham diz: não, é um monte mesmo, é uma montanha mesmo, é um monte de terra ali, tem necessidade de ser movido, e se tem fé para isso, ele vai ser movido. Adão podia mover uma árvore de um lugar para outro, ele podia fazer isso pela palavra falada. E para crer, para alcançar a palavra falada, nós temos que sair dos limites humanos. É uma coisa que nós vamos necessitar para a nossa edificação espiritual. Como o irmão Edgar pregou aqui, o pastor Edgar pregou aqui quarta-feira, quando o eleito vê aquele irmãozinho ressuscitado, aquela irmãzinha ressuscitada, aquilo vai impulsionar a sua fé e ele vai ser transformado. Porque somente o eleito que subirá no rapto vai poder ver os irmãos ressuscitados. Os que não subirem no rapto não verão ninguém, não. A aflição seria maior. Você já pensou se ele visse alguém e não fosse transformado e tivesse que morrer na grande tribulação? A aflição dele nem seria muito maior ainda. Como pode Deus viver em algo que nega a sua própria palavra? Não se pode fazer isso. Lê a Bíblia, mas não crê nela. Ouve a palavra, mas não crê nela. Deste modo, verificamos que isto não se aplica a nenhuma igreja metodista, batista, presbiteriana, pentecostal, católica, ortodoxa, grega, o que quer que seja. Não é o lugar de adoração provido por Deus ainda. Não é o lugar de adoração provido por Deus ainda. Agora, que Deus, o qual fez a promessa, venha adiante e prove isto, que está certo. Essa é a maneira de fazê-lo. A maneira de fazer é Deus provar sua palavra para mim, provar sua palavra para você que é crente. O irmão Branham disse que Deus não pode provar sua palavra para um incrédulo. Como é que Deus vai provar sua palavra e o incrédulo não crê?
Um dia um doutor em divindade, um teólogo, chegou para o irmão Branham e disse: irmão Branham, se você levantar tantos da cadeira de roda, curar tantos cancerosos, eu ainda não creio. O irmão Branham disse: não, isso não faz diferença, isso não é para você, isso é para os crentes. Deus não vai provar a sua palavra para incrédulos, não. Aquele irmão recebeu a oração, estava numa cadeira de rodas, o irmão Branham orou por ele e diz assim: diz o Senhor, você está curado. E ele não levantou da cadeira de roda na hora. E ele pertencia a uma dessas igrejas formais, e ele continuava testificando: eu fui curado. O irmão Branham orou por mim, eu fui curado. Um dia reuniu todos os cabeças daquela igreja, presbítero, diácono, todos os anciãos, reuniu, fez uma roda em volta dele e disse: nós vamos tirar essa bobagem da sua cabeça. Você está escandalizando a igreja, você está escandalizando o evangelho. Como é que você pode? Você continua na cadeira de roda. Quanto tempo já faz que o irmão Branham orou por você e você continua na cadeira de roda? Nós vamos tirar essa bobagem da sua cabeça. Aquele irmão olhou para ele e disse: olha, eu não tenho culpa de vocês serem um bando de incrédulos, e vocês não creem na palavra de Deus, não creem no assim diz o Senhor, e ainda vocês querem roubar a minha bênção. Eu quero que vocês fiquem sabendo, eu fui na reunião do irmão Branham, ele pronunciou assim diz o Senhor sobre mim, e eu estou curado em nome de Jesus Cristo. E naquela hora ele levantou da cadeira de roda no meio daquele bando de incrédulos e saiu andando. Deus é Deus, se Ele diz assim diz o Senhor, Ele cumpre a sua palavra. Essa Bíblia Sagrada é o assim diz o Senhor, toda ela, de capa a capa. Ou eu creio nela, ou eu saio andando calado e largo de pregar o Evangelho. Não tem uma parte ali que é menos Bíblia do que a outra, não. Se ele alguma vez foi Deus, ele permanece Deus. A Bíblia diz que Deus não muda. E agora nós vemos esta religião forçada em plena vista. É uma religião forçada, forçando as pessoas. Deus não força. Deus me perdoe por tanto ter forçado as pessoas. Deus não força, não. Ele fala a sua palavra e as suas ovelhas ouvem a sua voz e seguem. Querem vestir mal vestido, vistam-se. Querem andar do jeito que querem, andem. Mas tem uma coisa, naquele dia do juízo, ninguém vai poder dizer que não foi... Que não ouviu a palavra de Deus, que a palavra de Deus foi falada, a mensagem foi lida ao pé da letra. Cada família tem pelo menos uma mensagem, William Branham, que nós temos em casa. Se Deus me tirar de cena a qualquer hora, hoje, esse ano eu estou no meu 7 vezes 7. 7 vezes 7. Já entro no meu 8-7. O 8-7 é a fase do homem. Irmão Zé Wilson Martins, nós o sepultamos ele quinta-feira passada, morreu na quarta de manhã. Ele foi com 56. E vai a gente aí, quando isso vem, dá um pequeno choquezinho aqui. Mas se eu for, se Deus, a qualquer hora que Deus me recolher, cada um de vocês, adultos, jovens, adolescentes que já conhecem o bem e o mal, cada um de vocês está inexcusável diante de Deus. Eu tenho errado? Muitas vezes, muito. Eu tenho sido bruto? Muito. Eu tenho feito além do que é dever meu de fazer?
às vezes, tem ficado aquém também. Mas tem uma coisa, eu não me cansei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Eu não me canso. E Paulo disse, eu não me canso de dizer as mesmas coisas. Depois, no fim da sua jornada, ele diz, eu nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Eu não sei a hora do fim da minha jornada. Você não sabe a hora do fim da sua jornada. Às vezes a pessoa está jovem, sadio, e vai primeiro do que um velho doente. O certo é que nós deveríamos, todos nós, estarmos preparados para a vinda do Senhor, agora, nesta manhã. Agora! Não é nem de tarde, não, é agora. Nós vemos esta religião forçada, em plena vista agora, para trazer todos os grupinhos para dentro de uma grande unidade, e eles a chamam. Alguns deles creem nisso, e alguns creem naquilo, e alguns negam isso, e alguns negam aquilo. A Bíblia diz, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Isso nunca funcionará. Mas tem que forçar. Temos de estar em consenso. Temos de estar em consenso. Em consenso com o quê? Não em consenso uns com os outros, tanto quanto temos de estar em consenso com a palavra, com Deus. É com isso que se tem de estar em consenso. Repetindo, não em consenso propriamente uns com os outros, tanto quanto temos de estar em consenso com a palavra e com Deus. Agora, quem está em consenso com a palavra e com Deus, está em consenso um com o outro também. Porque se a palavra de Deus habita em mim, e a palavra de Deus habita em você, como é que nós podemos discordar um do outro? Não há dois Espíritos Santos, diz o profeta no fundo, clama fundo. Se eu alego ter o Espírito Santo e você alega ter o Espírito Santo, e nós discordamos um do outro, tem alguma coisa errada. Doutrinariamente na palavra. Às vezes nós podemos discordar em negócios aqui, dessa vida, tudo bem. Negócio concernente a essa vida, tudo bem discordar com isso. Isso não, mas concernente a palavra, a doutrina, o posicionamento. Verificamos e uma unidade forçada foi representada por grupos de pessoas na Babilônia. Deus não pode colocar o seu nome em tal coisa assim. Ele nunca colocou e nunca colocará, ainda que tenham tentado isto. Eles colocam o nome deles nisto, colocaram o nome dele nisto, mas não é assim. Porém, nós devemos encontrar onde ele pôs o seu nome. Nós devemos encontrar onde ele pôs o seu nome, porque é o lugar, e o único lugar que ele proveu para os cristãos virem, os filhos e filhos crentes, e adorá-lo neste lugar. Qual seria este lugar? Para respaldar isso, nós poderíamos tomar a Bíblia inteira para respaldar o que vou dizer. A Bíblia, de capa a capa, respaldaria isto. Porque o lugar que ele escolheu é em Cristo, em Jesus Cristo. Esse é o lugar que ele escolheu. É nele, seu Filho, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Bem, você disse, eu pensei em indicar a Escritura aqui, que ele disse que escolheria o lugar. E também colocaria o seu nome nesse lugar. Bem, deixa eu ver isso aqui outra vez. Bem, você disse, eu pensei em indicar a Escritura aqui, que ele disse que escolheria o lugar, e também colocaria o seu nome nesse lugar. Bem, o filho sempre recebe o nome do pai, é verdade? Meu nome é Brana,
porque meu pai era Brana. E Jesus disse que ele veio em nome de seu pai. São João 5,43. Eu vim em nome de meu pai e não me aceitais. Portanto, aí é onde Deus colocou o seu nome sob sacrifício, sob o sacrifício do seu próprio filho. Portanto, aí é onde Deus colocou o seu nome. Não foi isso que Jesus disse? Eu vim em nome de meu pai e não me aceitais? Portanto, aí é onde Deus colocou o seu nome sob o sacrifício do seu próprio filho. Esse é o único lugar provido por Deus. Agora a morte já visitou ele? O Cordeiro de Deus morreu? Vou ficar esperando vocês responderem. A morte visitou esse Cordeiro? O Cordeiro de Deus morreu? Vocês estão captando? Vocês estão ligando lá como foi falado sobre a Páscoa lá, a saída de Israel do Egito? Que a morte não podia visitar mais aquele lugar porque o Cordeiro já tinha morrido? O Cordeiro Pascual tinha morrido? Agora o nosso Cordeiro, aquele lugar onde Deus colocou o seu nome, já morreu? Já morreu, gente. Fala, já morreu. Então esse é o único lugar provido por Deus. Porque a morte não pode visitar mais. Como é que a morte pode visitar uma pessoa que está debaixo do sacrifício do Senhor Jesus Cristo? Como é que a morte pode visitar uma pessoa que tem uma orla em volta dela? Uma orla em volta dela, cobrindo ela. Uma proteção, um anjo protegendo ela. Para a morte me vencer, para a morte te vencer, ela tem que vencer o anjo. Vai ser fácil para vencer o anjo? Aí é onde as pessoas podem se encontrar com Deus. É em Cristo. Esse é o seu lugar provido. Em nenhuma denominação, nenhum credo, nada mais. Deus prometeu se encontrar. Somente em Jesus ele se encontrará, porque esse é o único lugar em que seu nome está. Deus prometeu se encontrar somente em Jesus, ele se encontrará, porque esse é o único lugar que seu nome está. Nós também ouvimos Jesus à medida que seguimos através da Escritura, em João capítulo 5, verso 43, ele disse: outro virá, e virá em seu nome, e a ele aceitareis. Chega um outro aí. É facinho de enganar as pessoas. Você observa, a gente observa. Vem, abre uma igreja ali, rapaz, no instantinho está cheio de gente. Vai, abre uma igreja da mensagem para você ver. E começa a pregar a mensagem lá para ver. Não enche? Por que não enche? Outro virá, e virá em seu nome, e a ele aceitareis. Nós podemos nos unir a um credo, outro. Nós podemos nos unir a uma denominação, você o receberá. Porém, quando você recebe Jesus, é diferente. Quando você recebe Jesus, é diferente. Outro virá. Eu direi que sou metodista, sou batista, sou presbiteriano. Você recebe isso com toda certeza. Porém, eu venho em nome de meu Pai, fazendo o que o Pai disse que eu faria, e não me aceitais. Eu venho em nome do meu Pai, fazendo o que o Pai me disse que eu faria, e vós não aceitais. Eu levantei minhas vistas e perdi aqui, o parágrafo é longo.
Porém, quando você recebe Jesus, é diferente. Outro virá, eu direi que sou metodista, sou batista, sou presbiteriano. Você recebe isso com toda certeza. Porém, eu venho em nome de meu Pai, fazendo o que o Pai disse que eu faria. E não me aceitais. Ele disse, João veio e ele teve um grande testemunho. Porém, eu tenho um maior testemunho em Deus. Jesus falando. Em Deus do que João teve. Porque o que o Pai me deu para fazer, isso faço. As palavras que estavam escritas a respeito dele, o que ele devia ser naquele dia, porque ele era, o nome dele era Deus. Deus tem muitos títulos. Deus é um título, ele próprio. A própria palavra Deus é um título. Foi chamado Jeová Jireh, Jeová Rafa, Jeová Manassés. Ele foi chamado a rosa de Saron, lírio do vale, estrela da manhã, alfa, ômega, princípio e fim. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, todos esses são títulos. Porém, seu nome, o nome de Deus é Jesus Cristo. Aleluia! O ungido. Esse é o nome. Ele teve muitos títulos, porém um nome, o único, nenhum outro nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual deveis ser salvos. Vemos que isso é verdade. Também esta advertência de que, quando esse vier, que ele vier em seu próprio nome, metodista, batista, presbiteriano, pentecostal, e assim por diante, vós o aceitareis, associar-vos-eis com ele. Porém, Cristo é rejeitado. Eles rejeitam isto. O profeta disse, investiguemos o seu nome um pouquinho. O profeta disse, ele seria chamado pelo nome de Emanuel. Isaías disse isso por volta do capítulo 7. E também em Mateus 1:23, tudo isto foi feito para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Emanuel, o seu nome foi Jesus. Emanuel, o seu nome foi Jesus. Deus conosco, com o nome de seu Pai. Ele veio em nome de seu Pai. Aí é onde Deus colocou o seu nome, em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o único lugar em que você pode adorá-lo, o único lugar em que Deus alguma vez se encontrará com você, e nesse Filho, o qual foi, olha aqui, preste atenção nisso, o único lugar em que Deus alguma vez se encontrará com você, é nesse Filho, o qual foi tipificado pelo Cordeiro sacrificial. E no correr de tudo, o Antigo Testamento, tudo trouxe tipos dessa única coisa, esse lugar somente, Deus somente se encontrou sob o sangue sacrificial. O único lugar em que ele se encontrou é o único lugar onde ele se encontra hoje, não em um nome de credo, não em um nome de uma denominação, em nome de uma igreja, ou em nome de um grupo, ou em nome de uma sociedade, porém em nome de Jesus Cristo. Estou no parágrafo 74. Eu testei isto quando era jovem. Isso aqui é muito, muito, muito bom. Eu frequentemente ouvia falar de espiritismo, do diabo, de como ele faz coisas. E eu sabia que se havia um Deus, tinha que haver um diabo, porque a Bíblia dizia que havia um diabo. E eu pensava, ouvia falar destes espíritas. Eu fui a alguns deles, verifiquei que eram impostores. Está vendo? Até na religião errada tem impostores. O que mais fez proliferar esse milhão de igrejas que tem hoje no mundo é os impostores. Rebela quando pastor, abre ali uma igrejinha ali na outra esquina. E aí foi.
porque é o que nós temos. Quantas igrejas com o mesmo nome no mesmo bairro? E cada dia que passa, você passa principalmente em Goiânia, você passa em determinado lugar, tem uma panificadora lá. Aí o camarada não dá conta de tocar, quebra lá, de repente, você passa lá, é uma igreja. E às vezes, no mesmo quarteirão, tem uma igreja, um monstro de uma igreja aqui, e outro monstro de outra igreja no outro lado do quarteirão. Tudo da mesma. E agora os demais? Que estão tudo brigando por um espaçozinho. Os impostores. Tinha até no Espiritismo ele encontrou impostores. Nada de especial nisso, apenas um monte de simulação. Porém, eu descobri que havia alguns deles que eram verdadeiros espíritas. Verdadeiros espíritas. Verdadeiros espíritas, quer dizer, era um espírita legítimo. Não é que ele é da verdade, não, entendeu? Senão alguém vai falar assim, então, se tem verdadeiro espírita, eu vou para lá. Misericórdia. E eu estive num acampamento certa vez, onde um ministro e eu fomos vê-los ali. E eles tinham erguido a mesa do chão, e tinha copos de uísque sobre ela, e tinham pego essa mesa, virado de um lado para o outro, a cena, olha a cena, pensa aí, na mesa flutuando aqui na frente aqui, digamos que aquela mesa estivesse aqui, e ela estivesse na altura do púlpito aqui, com copos de bebida em cima, e coisa mais. E um violão voando pelo edifício. Roupas de pessoas voando pelo edifício. Tinham feito isso se erguer na sala. Este médio disse, eu desafio qualquer um a derrubá-la. 2 homens disseram, eu farei descer. E eles agarraram com as pernas assim e tentaram agarrá-la. Ela não ficava. Ora, aquela mesa o jogou direto no chão. Tem que ter ministério para isso. Vai orar pelos enfermos? Tem que ter ministério para isso. Vai expulsar demônios? Tem que ter ministério para isso, senão o demônio corre em cima da pessoa que está orando. Corre. Lá na Bíblia eles pegaram um monte deles e deixaram nus, feridos, e outros fugiram correndo. Você tem que saber aonde, no chão que você está pisando, tem que saber aonde você vai. Ah, não, eu sou um cristão, posso ir em qualquer lugar. Cuidado! Por que é que nós batemos demais sobre companheirismo? Aquela mesa jogou-os direto para o chão. E o Mombrand diz, não fique só aí sentado. Se você nunca foi missionário e esteve nos campos, a única coisa que você conhece é apenas o pensamento de um diabo. Se você olhar aqui em algumas dessas pessoas caminhando pelas ruas, você poderá vê-lo. Se você olhar aí pelas pessoas caminhando pelas ruas, aí você vai ver o diabo caminhando pela rua nas pessoas. Porém, existe um diabo, certamente que existe. E as pessoas adoram o diabo, sem ao menos saber o que estão fazendo. Que coisa triste! Todo ensinamento que torce a palavra de Deus é o diabo, gente. Pode cantar hinos espirituais, ter coral maravilhoso, mas se o ensinamento torce a palavra de Deus, é do diabo. Você não tem que ter medo disso, não. E as pessoas adoram o diabo sem ao menos saber o que estão fazendo. Elas adoram o diabo em igrejas, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens, credos e tradições. E esta mulher gritou para mim e disse,
dize-me que você é um pregador. Eu disse, eu sou. E agora, hein? Eu sou, sim. Ela disse, então se você não, disse, o que você acha disto? Eu disse, é o diabo. Nossa, dentro do terreno deles, hein? Cara a cara com um médio espírita. Isso é coragem, não é? Mas ele sabia onde que ele estava pisado. Ele sabia quem ele representava. Por isso que você tem que saber do que você está falando. Tem que saber aonde você está firmado. Tem que ter convicção da sua chamada. E ela disse, bem, então se você tem tanto poder assim, derrube ela. Derrube a mesa. Eu disse, eu não tenho poder. De modo algum. Eu não tenho poder. Ai, parece que aí, só do irmão Breno falar assim, parece que os demônios já fizeram uma festa, né? Fizeram um avivamento. Então ganhamos. Ele com a boca dele disse que não tem poder, então nós vencemos. Porém, a coisa vai mudar, o quadro vai mudar, os demônios vão baixar o facho. Porém, estou aqui representando aleluia, estou aqui representando você é representante de Deus? Você é representante do Evangelho de Deus? Então você tem autoridade. É o que ele vai dizer aqui. Eu disse, Senhor Jesus, tu disseste em São Marcos capítulo 16, em meu nome expulsarão os demônios. Eu disse, agora para que teu servo possa saber, enquanto a batalha se acha aqui diante de mim, eu disse, eu ordeno que essa mesa caia, em nome da Santa Igreja. Mas ela não disse que a Santa Igreja é a poderosa? E as pessoas passam na frente e faz um tanto e benze a cara toda? Faz tanto sinal? Ela não é poderosa? Ela não tem a hóstia lá dentro? Sabe? E a mesa permaneceu ali mesmo. E eu ordeno que essa mesa caia ali em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ela permaneceu ali mesmo. E eu disse, eu ordeno que essa mesa caia em nome de Jesus Cristo. Sabe o que aconteceu? E todas as 4 pernas se quebraram ao bater no chão. Brá! Em meu nome expulsarão demônios. Esse é o nome do Pai. Ele colocou o seu nome em Jesus Cristo. E nele, ele se encontra para adorar. Nele, ele se encontra para expulsar demônios. Nele, ele se encontra para curar os enfermos. Nele, ele se encontra para salvar. Nele, ele se encontra para salvar e encher do Espírito Santo. Esse é o único lugar de Deus para se encontrar com as pessoas para adoração. Agora nós verificamos que Jesus também disse, a palavra nome Jesus significa Jeová Salvador, Jeová o Salvador. Lembre-se, não adorarás o Senhor, por quê? Versículo 5, não adorarás o Senhor em nenhuma das portas que te dá o Senhor Deus. Quer dizer que essas portas aí foi Deus que deu? Olha só, olha o que o profeta está dizendo. Como é que é fácil de enganar as pessoas? Mas não engana os eleitos. Em nenhuma das portas não adorarás ali. Deus diz no versículo 5 aqui, de Deuteronômio 16, não adorarás em nenhuma das portas que te dá o Senhor Deus. Ele te dá estas portas para tentações.
para tentações. Ser tentado para adorar a Deus na Assembleia de Deus, na Batista, na Metodista, na Presbiteriana, são portas que Deus deu para a tentação dos eleitos. Na igreja do irmão Brando teve uma moça que saiu e voltou para a igreja católica, e o padre foi procurar que jeito que ele tinha batizado ela. O irmão disse: no batismo cristão. Eu batizei ela no batismo cristão. Mediante o arrependimento de seus pecados, eu a batizei em nome do Senhor Jesus Cristo. O padre disse: a igreja católica fazia isso, no princípio. Quando foi? Por que ela saiu? Por que ela deixou de fazer? Meus irmãos, não o adorarás em nenhuma das portas que te dá o Senhor Deus, Ele te dá estas coisas para tentações. Vamos entrar nisso esta semana, querendo o Senhor, ver se Deus retira sua palavra ou não. Note, Ele te dá essas portas, porém não adores o Senhor em nenhuma dessas portas, porque o Senhor teu Deus não irá se encontrar contigo ali. Porém o Senhor Deus escolheu a porta. Ele escolheu a porta. Jesus disse em São João capítulo 10, eu sou a porta do aprisco, eu sou essa porta, Ele é Jeová Salvador. Agora poderíamos continuar neste ponto. Agora poderíamos parar aqui nesse ponto. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Aleluia. Eu vou pedir ao irmão Pedrinho para vir fazer a oração. Por favor. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Domingo próximo à noite, se Deus permitir, nós teremos a ceia do Senhor, a Santa Ceia do Senhor. Lembrando também que os irmãos estão programando aquele companheirismo que nós vamos ter no último final de maio, se Deus permitir. No último final de maio. Eu já ia fazer um compromisso para essa semana. Aí eu lembrei do compromisso que eu tinha com a igreja aqui. E dia 21, 22, 23 é o encontro no Pedregal. No regional em Goiânia, o irmão Kelly mais o Manquira cantou um hino. E eles teve um culto lá que foi o primeiro hino depois daquela parte dos jovens lá. Foi o primeiro hino que eles rodaram. E o pastor estava perto de mim e ele perguntou: cadê esse casal? Eu falei: está em Bonfinópolis. E naturalmente é porque ele queria ouvir vocês cantar, né? Mas Deus sabe melhor. Cada um tem a sua natureza. Cada um sabe o que é que precisa vencer. Eu preciso vencer os meus complexos, a minha própria natureza. E você tem as suas. Individualmente, cada um tem, não adianta você dizer que não tem, que tem. Cada um tem uma luta, tem uma batalha jamais pelejada. E é para isso que nós estamos aqui, é para vencer ela. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, depois de tudo isto, Senhor, o que devemos fazer é deixar que isto venha refletir em nossas mentes. Às vezes eu acho a minha condição, Senhor, muito fraco. Mas eu tenho pegado com a Tua palavra. O Senhor tem me colocado firme nesta jornada maravilhosa. Continue, Senhor, me dando força, de graça, meu Deus, para vencer. Porque eu sei, meu Deus, se nós formos olhar, meu Deus,
Pelo que nós ouvimos, meu Deus, eu estou muito distante ainda. Mas eu dependo de Ti, Senhor. Eu dependo da Tua graça para o Senhor me ajudar. Meu Deus, me ajuda a caminhar, meu Deus. Me dê força e graça. Me dê sabedoria mais e mais, Senhor. Que o controle da Tua palavra possa penetrar em mim, Senhor. Porque eu sem a Tua palavra, eu não posso caminhar. Me ajude, Senhor. A palavra vem de encontro com a gente, coloca nós em aperto, meu Deus. Mas eu sei que isso é um sinal que o Senhor nos ama. Porque em outro lugar nós não encontramos palavra, meu Deus, para nos firmar, para nos ajudar, meu Deus, a caminhar. Por isso eu dependo do Senhor nesta hora. Eu sei que esta igreja também depende, Senhor. Que o Senhor nos dê força e graça para vencer, valorizar mais e mais aquilo que ouvimos, Senhor. Dê força e graça também para o nosso pastor. Que esta palavra, Deus, através do Senhor, na boca do nosso pastor, possa continuar desta forma, meu Deus, nos ajudando, meu Deus, nos dando esta força, nos dando esta coragem, meu Deus, para enfrentar este mundo horrível. Porque este mundo está tão cheio de religião, meu Deus, se não fosse, meu Deus, esta palavra, este profeta, talvez nós também estaríamos na mesma condição. Mas eu agradeço, Senhor, por tudo. E que eu te peço, Senhor, me ajude, meu Deus, ajude minha família. Nos dê o controle mais e mais da palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vós. Deus os abençoe. Abençoe um ao outro. E até a tarde, se Deus quiser. Em nome de Jesus Cristo.